Amados irmãos, prediletos ouvintes, aceitem a santa e gloriosa paz, tá bom, né? A santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vos saúda com muito amor e alegria, é teu amado irmão em Cristo, pastor Nicásio Augusto. Amados irmãos, estamos aqui com a nossa amada irmã em Cristo, né? Santa Mulher de Deus, nossa irmã argentina, que vai saudar os irmãos papai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja, povo de Deus, é com muita honra, muito prazer, Glória a Deus. Dentro do fundo do meu coração, de estar aqui, para juntamente com o nosso irmão pastor Nicásio, transmitir esse recado que o Senhor tem colocado no meu coração. Esse arrebatamento é tremendo. O Senhor falou poderosamente o que Ele tem falado comigo. O Senhor, glória a Jesus, tem cumprido no ano 1997, né? No ano de 1997, o meu filho André tinha 7 anos de idade. Naquela época, glória a Jesus, vocês podem pensar que naquela época, vocês começam a meditar, a igreja naquela época era muito rígida. Mas antes de eu entrar no meu testemunho, gostaria de deixar a palavra aqui com vocês aqui. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 2, e o versículo 1, glória a Jesus, até o 13, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Miqueias, capítulo 2, e o versículo 1 a seguir, glória a Jesus, está escrito assim: ai daquele que nas suas camas intentam a iniquidade e maquina o mal à luz da alva. O praticam porque está no poder da sua mão e cobiçam com campos e os arrebatam a casa e os tomam. Assim fazei violência a um homem, e a sua casa é uma pessoa, e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos percursos, e não andarei tão ativo, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, e por a porção do meu povo ele o troca como me desponja. Tirar os vossos campos e os reparte, portanto não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetiza os que profetizam, não profetizeis, desde modo que se não apartará a vergonha, e vós que sois chamado a casa de Jacó, tem se retrigido o Espírito do Senhor. São estas as suas obras? E não é assim que fazei.
bem as minhas palavras aos que andam retamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas pouco se levantou o meu povo como um inimigo de sobre a vestidura, tiraste a capa daquele que passavam seguro como homem que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo da casa das suas delícias. Dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai vós e achai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Se houver algum que siga o meu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo? Certamente te ajuntarei todo inteiro de Israel, por los ei todos juntos como ovelha de roçar, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Saberá diante dele o rodeado. Ele corromperam e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei é diante deles. Eu, ó Senhor, é desta dele. Amém? Glória a Jesus. Está aí, igreja de Jesus, a palavra. Tudo que eu disser aqui, nesta noite, não vai ser de mim mesmo, porque eu tenho buscado confirmação do Senhor e Ele tem confirmado. Muitas das vezes eu tenho sido covarde por não testificar esse arrebatamento. O Senhor tem cobrado de mim, porque Ele quer que fale a verdade. Nós estamos nos dias final. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que falar a verdade. Aquilo que o Senhor mostra para nós temos que passar para a igreja. Nós não podemos ser covardes. E nós estamos vendo, glória a Jesus, você que está aí do outro lado, muitos pastores. Vou citar aqui as igrejas porque o Senhor me mandou. Toma cuidado, pastor. Você que vive aí desmantelado, com o seu rebanho desmantelado, andando desordenadamente. Naquela época desse arrebatamento, não era assim. Em 1997, era doutrina, era rígido. Igreja mesmo, Assembleia de Deus, não podia nem ter rádio, nem pregar, ouvir rádio. Não tinha pregação na rádio. Glória a Jesus, aleluia. E também, glória a Jesus, eu estava ali, quando eu aceitei Jesus, na igreja pentecostal Deus e Amor. O Senhor manda falar, glória a Jesus, contar do começo ao fim. Glória a Jesus. O que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. Preste atenção, porque aquilo que sai daqui não é de mim, mas sim do Espírito Santo, porque Ele me passou tudo.
Naquela época, glória a Jesus, quem me conhecia, que viu eu no chão arrebatada, ninguém orou por arrebatamento naquela noite, não. Ninguém orou. E naquela noite o Senhor, naquela tarde que era no meio-dia, domingo, meio-dia, com o sol estalando, o Senhor ali, Ele teve a misericórdia de me arrebatar. E quem era minha amiga, dizendo que era amiga, quando me viu no chão, pensou que eu estava morta. Mandou me enterrar, porque meu corpo não dava sinais vitais. Mas quem é servo de Deus, quem sabe, quem anda com o Senhor, ele sabe que nós não estamos ali, quando nós vamos para a igreja, nós não estamos ali de brincadeira, não. Glória a Jesus. E naquela época, nós andávamos, mulher não podia andar de bicicleta, só se fosse por extrema necessidade, ainda tinha que tampar as vergonhas ainda. Hoje que nós vemos, mudou tudo. Glória a Jesus. Naquela época, o saudoso missionário Davi Miranda era rígido, trazia a sã doutrina dentro da palavra. Ah, minha irmã, mas hoje mudou tudo, mas o nosso Deus não mudou e nem há de mudar. A palavra não mudou. Muitos escolhem o capítulo, versículo, para se satisfazer a carne, mas não satisfazer o Pai. E nesta noite, já vou entrar no testemunho, glória a Jesus, meu arrebatamento, ali quando eu cheguei na igreja, aleluia, igreja de Jesus, povo de Jesus, você que está ouvindo, preste bem atenção, porque não é brincadeira, é sério. Existe o inferno e existe o céu. Você que não ouvir e não prestar atenção, não seguir na palavra, jamais vai herdar a coroa da salvação. Coisas preciosas, cidade linda que está ali preparada para nós. Ali quando nós começou o culto, porque uma irmã, ela, glória a Jesus, a serva de Deus, uma jovem, ela, naquela época também não podia ir para o monte, mas muitos iam para o monte. Quando o Senhor falava com eles que era para ir para o monte, eles iam. Glória a Jesus. E ali Deus revelou a campanha para ela, que era para fazer uma campanha de 7 dias, porque o Senhor ia arrebatar, o Senhor tinha algo a falar com a igreja. E naquela hora, quando eu cheguei ali, que nós começamos a primeira oração, era a oração de Pentecoste. Hoje nós não vemos essa oração no meio da igreja. O povo, o amor de muitos se esfriou, está se cumprindo. Igreja de Jesus, eu quero dizer que o que eu aprendi foi através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Eu não tenho estudo, eu não tenho sabedoria, minha sabedoria vem do Pai. Quando eu ia na escola, não tinha oportunidade de estudar. Glória a Jesus. Eu vi os outros ler a Bíblia e falava, Senhor, eu quero aprender a ler para explanar a palavra. O Senhor me deu, aleluia, a sabedoria. O pouquinho que eu sei, foi o Senhor que me ensinou através da palavra. Comecei juntando a letra, porque a letra eu já conhecia e o Senhor me ensinou. Glória a Jesus. Igreja de Jesus. Quando eu cheguei ali, que nós começamos a orar, fui tomada pelo Espírito Santo no banco das irmãs do circo de oração. Ali quando eu fui tomada, Igreja de Jesus, muitos, eles o Espírito Santo diz que o Espírito Santo desce neles, ele sai rodopiando na igreja. Negativo. Espírito Santo é Espírito Santo. Muitos começa a rodopiar dentro da igreja, mas se passa uma coisa, um irmão aí já está abrindo o olho e já está olhando. Está com a mente dentro, está com o corpo dentro da igreja e a mente lá no mundo, lá fora. Nós não devemos assim, quando nós temos que vir para a igreja, nós temos que ligar, porque nós buscamos do alto. Glória a Deus. Porque o nosso refúgio vem do Senhor. Quando nós liga um aparelho na tomada,
para ligar um aparelho, glória a Jesus, Glória a Deus. ali precisa de energia. É assim também é nós. Quando nós ligamos a nossa mente no trono da glória, vai ser glória que sobe, energia que sobe e energia que desce. Porque o Senhor, aleluia, Ele enche a gente com a unção, com o Espírito Santo, com a graça dEle. Glória a Jesus. Como foi naquele dia lá de Pentecoste, que todos foram batizados, encheu com o Espírito Santo verdadeiro. Glória a Jesus. A igreja de Jesus, quando eu rodava, eu ia lá no meio dos irmãos, falando em mistério com Deus, e voltava e caía em cima do banco dos membros, das membras, sentado. Veio a obreira que estava fazendo a campanha e perguntava para o Senhor. E no mesmo momento que ela perguntava, a mente dela estava ligada com a minha e ligada com Deus. E falava assim: eis que eu vou arrebatar minha serva e vou mostrar uma parte do inferno. Vou levar ela ao inferno e vou mostrar uma parte da minha glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Igreja de Jesus. Naquele momento, as irmãs pegaram eu de um lado e do outro, porque meu corpo já estava todo endormecido, estava mole. Glória a Jesus. E sentou eu no banco separado, que lá era separado. O círculo de oração era círculo de oração. Banco das membras era banco das membras. Dos homens era dos homens, tudo separado. Glória a Jesus. E ali, quando a irmã tomava o altar, que ela trouxe a mensagem, ela falou: vamos orar, o Senhor quer falar nesta tarde. Glória a Jesus. E quando ela começava a orar, que eu fico de pé, meu corpo já não suportou mais. Meu corpo já caiu, eu caí em mistério falando com Deus. E as irmãs só me ajeitou lá no chão, que o pastor falou assim: deixa ela, não toque nela, porque o Senhor já acaba de levar o espírito dela. Glória a Jesus. Naquela hora que elas me estenderam no chão, glória a Jesus, eu comecei a sentir aquela brisa suave. Ali os anjos chegou para me levar. Glória a Jesus. E pensa que levou andando? Não. Fomos assim, ó, flutuando. Nós subimos. Quando eu abri meus olhos, eu já estava dentro do inferno. Aleluia. E quando eu cheguei ali, a primeira cara que eu vi, glória a Jesus, foi do Exu Caveira. Aquela caveira seca, dentudo para o meu lado. E disse assim: o que essa idiota veio fazer aqui? O que essa imbecil veio fazer aqui? Eu fiquei calada, porque eu estava ali na presença do Senhor. Eu estava ali porque o Senhor queria me mostrar algo. Aleluia, glória a Jesus. Eu não estava ali de mim mesma. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E quando ele falava assim, aleluia, o anjo, aleluia, começou a abrir meus olhos para mim começar a contemplar as coisas ali naquela escuridão. Aleluia. Tinha uma lamaçal do lado esquerdo, glória a Jesus, que é a lama preta. Aleluia, mas não tinha ninguém, não pude contemplar ninguém ali. Glória a Jesus. E quando eu olho do outro lado, aleluia, grande multidão. Glória a Jesus. Como um ginásio de esporte, aquelas arquibancadas estava ali, aqueles calteirão. Glória a Jesus. Cada igreja estava ali. E eu falava: Senhor, o que esse povo está fazendo aqui? Ele falava assim: esse povo pratica iniquidade. Esse povo não anda na sã doutrina. Esse povo anda desordenadamente na minha obra. Glória a Jesus. Eu falei: Senhor, mas tem misericórdia. Ele falou assim: não vou ter misericórdia se eles não consertar com Deus, com o Pai. Vai subir para aqui no dia do arrebatamento, não vai subir como a igreja. Eu falava assim: mas Senhor, qual é aquelas igrejas que está ali? Ele começava a me falar
aqui é a Assembleia de Deus, aqui é a Batista do Calvário, aqui é a Batistona, aqui é a igreja tal, aqui é Universal, e foi falando. Glória a Jesus, aleluia. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia. Glória a Jesus. Ele falou assim, vamos, aleluia. E quando, glória a Jesus, ele falou assim, tudo que eu te mostrar aqui, você vai falar. Glória a Jesus, você vai levar o evangelho e vai falar, gravar seu testemunho. Glória a Jesus. E ali abriu um clarão, aleluia, glória a Jesus, aquele clarão, e nós foi aterrissando, subindo numa rampa assim, glória a Jesus, tudo calçada de ouro e cristal, glória a Jesus, e ali estava 2 vasos, glória a Jesus, 2 vasos bem grandes, e ali, glória a Jesus, um estava vazio, e o outro estava derramando aquele azeite de ouro, aquela coisa mais linda. E eu falava, Senhor, aqui está o azeite. Glória a Jesus. Ele falava assim. Eu falei, o que significa isso, Senhor? E ele disse assim, glória a Jesus, aqui esse vaso que está vazio é aqueles que estão lá na igreja, que não está jejuando, não está buscando, não está santificando, está andando desordenadamente. Esse vaso está vazio, não serve de nada. E esse que está cheio de azeite, que o azeite está escorrendo, é vocês que estão orando, é vocês que estão buscando, está santificando, está andando na minha doutrina. Esse está transbordando, glória a Jesus. E nós estamos andando, glória a Jesus. Aquela cidade, aquelas árvores, glória a Jesus, de cristal, tudo moldado de cristal, aquelas árvores, muito linda, tipo neve, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí, ali nós foi andando e eu avistei, glória a Jesus, glória a Jesus, o coral, aleluia, cantando, aleluia. E quando eles cantavam, eu falava assim, Senhor, eu não entendo o que ele está cantando, glória a Deus, glória a Jesus. E ele falava assim, é aquele hino, minha serva, você canta lá na igreja. E eu falava assim, mas que hino, Senhor? E eles falavam assim, aquele hino assim, aí ele pôde cantar, louvar na minha voz, na minha língua, como eu estava lá na igreja, aleluia, não é como eu estava lá não, só que quando eles cantavam lá, eles cantavam assim, quando o salvo estiver aqui na glória, aleluia, glória a Jesus, assim o hino, oh que glória será lá na glória, a igreja de Cristo subir, glória lá no céu a aleluia, festa Jesus. Continua, glória nem sequer vai lembrar mais daqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí eu pude contemplar, aleluia, pude ter o significado, porque ele louvou na minha língua, aleluia, glória a Jesus. E nós foi andando, glória a Jesus, abriu uma grande porta. E naquela porta, aleluia, nós foi entrando. Ali estavam as coroas. Eu falei, Senhor, aqui as coroas. Ele disse, sim, aqui as coroas. Eu via aquelas coroas, aqueles que oram, glória a Jesus. Eu falava assim, essas coroas. Ele falava assim, aqui, tá vendo essas que tem, essas pedras bonitas? Eu, sim, Senhor. Aí ele disse assim, é vocês que oram, vocês que jejuam, vocês que buscam, vocês que fazem um bem para alguém, vocês que levam a minha palavra, é mais uma pedrinha que sobe para aqui. Mas aqueles, aleluia, que praticam o mal, cada vez que pratica um mal, é uma pedrinha que será arrancada daqui. Glória a Jesus, aleluia. E eu falei, e essas daqui? Tinha umas empoeiradas que não tinha nenhuma pedrinha. Ele disse assim, essa daqui, você vai falar para o meu servo, o meu obreiro, era tocador da obra do Senhor. Eu falei assim, mas Senhor, quem é? Ele falou assim, o nosso irmão José.
vai e fala para ele que volta para minha casa, porque eu sou com ele, e ai deles que afastar do meu caminho. Glória a Jesus. Ali, glória a Deus, glória a Jesus. Ele falou assim, tá na hora de você voltar. E eu falei, Senhor, mas eu não quero voltar. Quando ele, glória a Jesus, ele falou, você tem que voltar. Aí quando eu olhei assim o trono branco, mas igreja de Jesus, se alguém falar que vê a face do Senhor, é mentiroso, porque ninguém poderá ver a face do Senhor Jesus. Glória a Jesus, porque é repleto, glória a Jesus, assim, de nuvem, aquele resplendor muito resplandecente, a gente não consegue avistar a face dele. Aleluia, glória a Jesus. Ele estava sentado numa cadeira, glória a Jesus, e eu falava assim, ali, eu falava, é o trono da glória, aonde vocês falam assim, receba a minha oração diretamente no trono da glória. Ele está ali recebendo as orações e respondendo as nossas orações. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, eu falei assim, mas eu não quero voltar. Ele falou assim, no dia do arrebatamento você volta. Me mostrou o arrebatamento, igreja de Jesus. Os túmulos se rachavam, glória a Jesus. E muitos, aleluia, ressuscitavam para a perdição eterna, descia para o inferno. E muitos, aleluia, pouco era para a glória do Senhor. Por isso que nós temos que preparar e buscar. Glória a Jesus. Ele falou assim, desce, toca na morte. Eu falei assim, não, Senhor, eu não sei. Ele falou assim, você sabe quantos metros você está de altura? Eu falei assim, não, Senhor, você está 10 metros de altura. Glória a Jesus. Da mesma forma que nós subiu flutuando, nós desceu flutuando também. Aleluia, glória a Jesus. Aí, a hora que eu falei que não sabia, ele desceu comigo. E eu já voltei no meu corpo, glória a Jesus, em mistério e falando nas palavras, em língua com Deus, glória a Jesus. Aleluia, igreja de Jesus, é muito maravilhoso, é muito lindo. Aí naquela hora o pastor falou assim, irmã Argentina, não vai contar, o Senhor manda dizer que não é para contar esse testemunho nem na sua casa. É para vir testificar aqui, domingo que vem, que era o encerramento da campanha. Você vai testificar. Virou para uma esposa, irmão, voltar aí. Compra uma fita. Naquela época era fita, que toca fita. Não sei se muitos aí sabem, lembra daquela época. Aqueles toca-fita que tocava as fitas, era gravado nas fitas. Glória a Jesus. Aí ele comprou uma fita virgem e ali, glória a Jesus, pôde gravar meu testemunho. Se alguém perguntar aí, aleluia, demônio, ele é terrível. Só Jesus na causa. Não tem essa fita mais, glória a Jesus. Ela vivia guardada. Meus meninos começou a empresta aqui, empresta ali e acabou. Glória a Jesus. Sumiu com essa fita, destraviou com ela. Glória a Jesus. E fiz prova com o Senhor, aleluia, para trazer esse recado aqui. Glória a Jesus. E foi em 2000, glória a Jesus, 2018. Glória a Jesus que eu fui ali em Minas Gerais. Glória a Jesus. Ali estava a confirmação. Pedi ao Senhor, porque eu não lembrava mais de nada desse arrebatamento. Glória a Jesus. Fui testificar também de uma bênção que eu recebi. Glória a Jesus. Lá em Minas Gerais. Está no canal aí. Glória a Jesus. O canal da Igreja da Última Hora. Glória a Jesus. Pregando a verdade. Glória a Deus. Pode procurar aí que está lá. Glória a Deus. Aí eu pedi ao Senhor, se realmente fosse Ele que falou comigo, foi Ele que me arrebatou, que ia vir tudinho na minha memória. Quando eu cheguei lá, veio tudinho. Quando eu cheguei na igreja, que eu fui arrebatada, glória a Jesus, pude contar de novo o arrebatamento e pude contemplar.
Igreja Assembleia de Deus, Assembleia da Belém, Assembleia de não sei mais eu creio, Assembleia de Belém. Olha, Igreja de Jesus, voltou tudo para trás. Tudo. Hoje pode tudo, mas a palavra, tudo mudou, mas a palavra não mudou. E tudo que o Senhor falou comigo está se cumprindo. E hoje pedi novamente aqui, se eu podia, glória a Jesus, se ele era comigo nesse testemunho, nesse arrebatamento, ele disse que é, porque o mundo todo tem que ouvir. O mundo está no maligno, glória a Jesus. Glória Muitos a não estão enxergando, aleluia. Ele falou comigo dentro da palavra, essa palavra que eu trouxe, aleluia, glória a Jesus, e falou, desceu o anjo e falou para mim, fala, porque o Senhor é contigo, o mundo tem que ouvir, glória a Jesus. Passou muitos anos, glória a Jesus, mas aqui eu tenho certeza que esse canal vai alcançar o mundo todo, porque Satanás que tem que perder, Satanás tem que cair por terra, porque, glória a Jesus, Jesus está voltando e nós temos que se preparar, porque a vinda dele está aí. E aquele que não der crédito, Igreja de Jesus, Jesus já me usou aqui dentro desta obra, glória a Deus, e já usou também o pastor Nicásio também, glória a Jesus, da mesma forma, que aquele que não consertar é ano de conserto, aquele que não consertar vai descer o pó, pastores, vai descer o pó, porque o Senhor quer conserto, é tempo de salvação, é tempo de buscar, porque Satanás veio para matar e roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra a tempestade do inimigo. Amém? Povo de Deus. Glória a Jesus. Amém, graças a Deus. Que testemunho glorioso, Aleluia. né, meus irmãos? Testemunho glorioso. E nós podemos ver que esse testemunho é verdadeiro porque testifica com o nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E nós também podemos afirmar que esse testemunho vem de Deus, porque condiz com a palavra de Deus, né? Tudo o que a nossa irmã falou condiz com a palavra de Deus e tem se cumprido, tem se concretizado a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Eu peço para os irmãos, Aleluia. Compartilhe este testemunho, meus irmãos. Compartilhe no status, compartilhe nas redes sociais, para que venham alcançar mais almas, para que as almas venham se despertar e se consertar com Deus. Porque o tempo está próximo e o arrebatamento da igreja está perto de acontecer. E nós temos que nos consertar e viver uma vida diante do altar de Deus, uma vida de retidão e obediência da palavra de Deus. Porque naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós operamos tantas maravilhas, mas o Senhor vai virar e vai dizer para eles, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então vamos obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos levar para o céu. Pastor, e o Senhor ainda falou assim, ainda quando eu voltava em espírito, falou assim, avisa para a minha igreja, que prega a doutrina, prega ainda mais, porque eu sou contigo, e ai daquele que me escandalizar. Falou desse jeito, que era para mim, aonde eu fosse levar a palavra, é para mim testificar desse testemunho. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Até Aleluia. aqui, né? Até Amém. aqui permitiu o Senhor. Que Deus possa abençoar, sim. Que Deus possa abençoar os irmãos, né, que acompanharam esta live, que os irmãos possam guardar esse testemunho na tábua de seus corações e que os irmãos possam refletir neste testemunho, porque esse testemunho é fiel e verdadeiro. E que Deus também possa dar muita saúde para a nossa irmã Argentina, para continuar relatando e testemunhando o testemunho tão glorioso ao qual o Senhor deu essa experiência maravilhosa para a nossa irmã Argentina, né? Porque foi uma ordenança de Cristo, né?
para onde a senhora fosse para a senhora testemunhar. Isso, pastor. Esse testemunho falou com muitos. Tem muitos aí que começou a refletir. Falou assim, eu preciso de conserto. Sim, o Senhor manda falar com você. Glória a Deus. Que é para você se consertar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E ele está visitando nesse momento a sua esposa, pastor. Amém. Falou com ela. Eu creio. Glória a Jesus. Ele é com ela. Glória a Jesus. Isso que você tem passado, filha. Glória a Jesus. É porque o Senhor te ama. Ele quer que você conserta, porque você é espelho. Você tem que ficar de lado a lado com seu esposo. Glória a Jesus. Glória A obra do Pai. Glória a Jesus. Faça ela com zelo, com amor. Glória a Jesus. O Senhor quer te usar muito, mas muito. Glória a Jesus. Dá lugar. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar a vitória. Glória a Jesus. Aleluia. Tem muitos aí também, aleluia, você tem sofrido muito. Falou amém lá, está chorando. Mano. Glória a Jesus, você tem sofrido muito. Glória a Jesus. Mas o Senhor manda te dizer, conserta enquanto é tempo, porque Ele está voltando. Não espera, glória a Jesus, o diabo tragar a sua vida, não. Volta para Jesus, você que ainda não aceitou Jesus. Volta para Ele. Glória a Jesus, eu tenho arrependimento de não ter aceitado esse Jesus antes, glória a Jesus, porque a igreja de Jesus, eu posso dizer que eu nasci no berço evangélico, mas só que a minha mãe morreu crente, mas crente da igreja batistona, glória a Jesus, pode andar de qualquer maneira, glória a Deus, mas quando... Aleluia, fui crescendo, meu pai não era evangélico, glória a Deus. Só pude aceitar esse Jesus depois que eu casei. Aleluia, glória a Jesus. Se fosse da minha vontade, o Senhor, glória a Jesus, se eu tivesse entendimento da palavra, há muitos anos atrás, se meu pai tivesse ensinado eu no caminho que deve andar, eu estava, glória a Jesus, caminhando até hoje na presença do Senhor. Igreja de Jesus, muitos estão aí pensando, é difícil, aleluia, seguir desse jeito aí, isso é muita doutrina, é pesado, aleluia, pesado vai ser naquele dia. O que você fazer aqui vai estar escrito, porque tudo que eu falei aqui, tem o anjo anotando aqui para levar para o dia do juízo. Aleluia. Glória a Jesus. Vale a pena, meus irmãos, sofrer mais um pouquinho para nós herdar a coroa da vida eterna. É muito glorioso lá. Eu não queria estar aqui. Eu temei com o anjo. Eu temei com o anjo que não queria voltar. Ele mostrou para mim, as crianças iam morrer. E quer saber mais? Glória a Jesus. Aquela mulher que dizia ser minha amiga, que todo dia estava na porta da igreja ali, que eu estivesse na igreja conversando comigo, sumiu. Todo mundo corria de mim, disse que eu era morta-viva. Todo mundo correu de mim. Mandaram enterrar eu, porque eu já estava morta. Aí eles falaram assim, não, é poder de Deus, vocês vão ver o que ela vai trazer, que o Senhor vai mandar ela falar, passar para a igreja. Igreja de Jesus. Não serve Jesus de brincadeira, não. Um pé dentro da igreja e outro lá no mundo, não. Isso se chama crente remundo. E Deus quer você, aleluia, é com sinceridade na presença dele. Glória a Jesus. A verdade dói, mas ela liberta. Amém, povo de Deus? Não fica triste com a irmã Argentina, não. Mas a verdade nós temos que falar. O Senhor mandou falar, nós temos que falar. Se Ele não mandou, não fala. Glória a Jesus, amém? Todo mundo fica na paz do Senhor Jesus. Seja abençoado. Que o Senhor, aleluia, ó, fica firme na rocha. Porque o Senhor está voltando. E nós temos que encontrar com Ele naquela nuvem de glória. Né, pastor? É verdade.
Glória a Jesus. Aleluia. Em 24 pessoas ao vivo. Glória a Deus, Deus é Glória a fiel. Deus. É isso aí, meus irmãos. Vamos permanecer na obediência da palavra de Deus, zelar da santa doutrina de Deus, porque as igrejas aí, ó, principalmente aí as igrejas, Assembleia de Deus do Belém, a Batistona, né, irmã? Que era daquela época, daquela antiguidade, daquele ano. O Senhor mostrou para ela lá no inferno, né? Isso. Então, são as igrejas que não guardam mais a doutrina de Cristo, que não obedecem a palavra. E as igrejas que não guardam a doutrina de Cristo, o diabo já adentrou dentro dessas igrejas. E aonde essas igrejas já estão aprisionadas lá no inferno. Nós temos que guardar a doutrina de Deus, porque a doutrina de Deus é a que vai nos salvar e nos levar para a vida eterna e um dia poder nos conceder a coroa da vida e a salvação da nossa alma. Continuemos todos caminhando no caminho apertado da porta estreita. Porque o único caminho que vai nos conduzir, nos levar para a vida eterna, para o céu, chama-se o caminho Jesus Cristo. E o caminho que é Jesus, ele é apertado. No final desse caminho existe uma porta, essa porta é estreita. E nesta porta estreita não vai passar bagagem. Nessa porta estreita não vai passar o pecado. Não vai passar a prostituição. Não vai passar a imoralidade. Não vai passar a sensualidade. Não vai passar o adultério, a prostituição, a porfia. Só vai passar por esta porta aqueles que tiver com a sua vida no altar, na obediência da palavra de Deus. Então vamos continuar firmes. Avante, igreja, mas permanecendo na santa doutrina de Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Ficam na paz do Senhor Jesus. O Senhor está dando livramento aí, ó. Muitos na live aí. Glória a Jesus. O Senhor trabalhou, glória a Jesus. Esses que estão ouvindo, glória a Deus, glória a Jesus, fica firme, glória a Jesus. O Senhor falou contigo nesta noite. E fica na paz do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vai fazer uma oração com eles? Vamos orar. Isso. Se a senhora quiser orar, pode orar. Glorioso Deus e eterno Pai. Jesus querido, Jesus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu apresento, ó Pai, essas irmãs, esses irmãos, ó Pai, que está juntamente conosco nessa live, Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, visita cada um, Senhor. Eu não sei o nome, mas o Senhor sabe, ó Pai. Entra nesta casa, ó Pai, que está à beira da destruição, ó Pai, no casamento. Ah, meu Deus, vai tocando, ó Pai. Olha com teu olhar de misericórdia, ó Pai, opera um milagre, Senhor, repreende, ó Pai, esse câncer da vida dessa irmã, ó Pai, desta mulher, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, eu apresento também, Senhor, nossa irmã Kátia, Senhor, todos os ouvintes, Senhor, da tua palavra, ó Pai, que ouviu, e aqueles que vão ouvir também, ó Pai, que o Senhor seja com eles, ó Pai, repreende toda a fúria do mal e dá os grandes livramentos, a grande vitória pelo poder do teu sangue, ó Pai. Repreende o espírito do acidente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Satanás quer matar esta vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te reordeno agora, eu te repreendo, em nome. Saia, em nome de Jesus Cristo, sai espírito de morte, sai desta vida, em nome de Jesus, seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, amém. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, glória a meus Deus, irmãos. Deus abençoe a todos, coisa? Glória a Jesus, aqueles que, glória a Jesus, que tem uma enfermidade aí, o Senhor está te curando, glória a Jesus. Todos aqueles que ouviu essa live, aleluia, o Senhor falou contigo, aleluia. Tem uma pessoa que está desesperada, não se desespera não, que o Senhor é a solução do seu problema. Amém? Glória a Jesus, busca mais Ele. O Senhor Jesus sim curou pessoas nessa transmissão. E existem pessoas que estavam enfermas, doentes, mas o Senhor, Ele operou a cura na sua vida através dessa oração. Quem acredita nisso? Existem pessoas que estavam com dores no corpo aí e agora já não está sentindo mais nada. Amém? Pode testificar aí, você que está na sua casa, que estava com dores fortes no seu corpo.
E através desta oração você foi curada. Pode testificar nos comentários aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus. Tem pessoas aí que não aguentaram nem se levantar, né, pastor? Sim. Tem pessoas que estavam enfermas e o Senhor curou de enfermidades, Aleluia. de doenças incuráveis diante do homem, porque nada é impossível para nosso Deus. Ele ainda opera a cura, opera o milagre. Ele ainda continua operando nos dias de hoje. Continua, glória a Jesus. Amados irmãos, nós vamos encerrar. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe tua casa, tua família, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sim, nós vamos continuar orando, né? Vamos continuar orando. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoa. Ô glória.